Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, mano? Bom, hoje a gente tá de obra nova aqui no canal, do jeito que vocês gostam. Então é claro, se quiser ajudar a gente, deixa o like nesse vídeo. E também se aparecer a opçãozinha de hypar, hypa aí, pra fazer o vídeo ser apresentado pra ainda mais pessoas, beleza? Dito isso, bora pro recap. Argrik era um jovem muito talentoso. O seu único desejo era construir uma família. Mas não teve tempo, pois encontrou um oponente muito formidável. Surpreendentemente, Argrik renasceu como filho de um poderoso duque. Agora, ele atendia pelo nome de Dany Sogris. O garoto ficou feliz porque agora podia finalmente construir a sua família. A nossa história começa em um campo de batalha, onde vemos o nosso grande protagonista Argrik falar muito brevemente que acreditava que ia começar ali uma nova vida e uma nova história. Ele imaginou que poderia finalmente criar a sua família que ele tanto queria, algo que ele estava desejando muito desesperadamente, mas infelizmente deu tudo errado. Argrik agora enfrenta o seu oponente final, o grande cavaleiro chamado Duque Termion, um dos 6 cavaleiros da classe Exa do Império Altheon. E até mesmo nosso prota conhece o peso desse desafio, especialmente porque o único dia neste campo de batalha foi suficiente para ele sentir a pressão esmagadora da Onda Negra. O Duque Termion diz achar fascinante que Argrik ainda esteja de pé lutando contra ele, apesar de saber que ele é um dos 6 cavaleiros da classe Exa. O homem fala zombeteiramente que seria uma pena acabar com um talento florescente como o nosso herói aqui. Diferentemente do que ele acha, o protagonista estava muito longe de se render. Argrik balança sua espada, lá ele, enquanto se levanta e deixa bem claro que nasceu no campo de batalha. Então, esse é o lugar que ele também pretende descansar eternamente. Nesse momento, os dois competidores começam a caminhar um em direção ao outro. O Duque Termion comenta que o protagonista pode tentar mostrar até ser corajoso, mas ele vê uma pitada de arrependimento em seus olhos. O Duque acrescenta que Argrik poderia ter sido um rival formidável se pudesse ter mais tempo, mas então ele carrega sua espada com energia e decide acabar com o nosso herói. Argrik já estava ferido e não tinha muito como revidar. O que o Duque podia desejar era que na próxima vida o protagonista pudesse ser capaz de deixar de lado todos os seus arrependimentos. Depois disso, o Duque finaliza o seu oponente. A batalha entre o Império Drenic e o Império Altheon durou muitos anos. A mãe de Argrik foi vítima dessa batalha e ele ficou órfão ainda bebê. Diferentemente de outras crianças, o protagonista tinha que lutar para sobreviver. Ele foi enviado para o seu primeiro campo de batalha, ainda na adolescência, e foi lá que despertou seus talentos a um nível que ele nunca poderia ter imaginado antes. Desde aquele dia, Argrik começou a subir na hierarquia entre os cavaleiros, e surpreendeu a todos após ultrapassar 3 núcleos de mana. Ele se tornou o único mago com 4 núcleos. O seu sonho de se juntar aos 5 cavaleiros do Império da classe Exa estava ao seu alcance. O protagonista finalmente teve a oportunidade que queria, e acreditava que esta última batalha poderia finalmente trazer a paz de sua vida cansada. Então, ele lutou sua batalha final bravamente, sabendo que estava à beira de alcançar tudo o que sempre sonhou. E isso foi até ele encontrar o Duque Termion. O primeiro golpe de Duque quebrou a espada de Argrik em pedaços, e seu sonho instantaneamente se despedaçou diante de seus olhos. O próximo golpe do Duque acerta o seu coração. O protagonista começa a perder a consciência, enquanto refletia que tudo que ele queria era criar uma família, mas acabou não tendo tempo. Nesse momento, o Duque o joga no chão com toda a força, e esse foi o fim de Argrik. Pelo menos era o que ele pensava. De repente, nosso querido protagonista abre os olhos. A primeira coisa que ele vê é um homem e uma mulher tentando brincar com ele. É isso mesmo que você está pensando. O Argrik acabou reencarnando num bebê chamado Dany Sogris. Ele percebe a mulher chamá-lo de filho. O pai, Arken Sogris, diz que ele deve se tornar um lanceiro fantástico. Sua mãe, que atende pelo nome de Lily Sogris, rapidamente o arranca dos braços do marido, insistindo que Dany se tornará um assassino fantástico. O marido e a esposa discutem sobre qual seria a carreira que o seu filho deveria seguir, enquanto Argrik se sente tímido e confuso com a briga. Um pouco mais tarde, a família viaja na carruagem em direção à sua casa, e eles discutem durante toda a jornada sobre a mesma coisa. Lily acredita que se esgueirar pela escuridão para assassinar
alvos e escapar intocado é muito mais legal, enquanto o pai insiste que a lança é a arte marcial mais bonita e completa. Nosso herói reflete que justamente quando ele pensou que estava acabado naquele campo de batalha, ele milagrosamente acaba reencarnando. A reviravolta em sua história é que ele agora pertence ao Império Altheon. O seu inimigo, agora o protagonista é o filho mais novo de um conde. Para não ficar confuso, vamos deixar de chamá-lo de Argrick e passaremos a chamá-lo pelo nome de Dany a partir de agora, beleza? Um pouco mais tarde, seus novos pais chegam a um meio termo e decidem que vão lhe ensinar as duas habilidades. Mas Lily ainda não desistiu. Ela afirma irritantemente que seu filho se tornará um assassino, enquanto Arken apenas ri, insistindo que Dany se tornará um lanceiro. O motorista da carruagem balança a cabeça, sinalizando a chegada. Ambos os pais estão um pouco confusos por já estarem lá. Acho que eles devem ter perdido a noção do tempo enquanto discutiam um com o outro. O marido rapidamente pula da carruagem e decide ajudar sua esposa a descer. Além disso, ele estende a mão para ela, mas Lily se sente um pouco envergonhada e pergunta o que acontecerá se os membros do castelo os virem. Arken responde que está apenas tentando segurar a mão de sua esposa, então não há com o que se preocupar. Ele escolta sua linda esposa para fora da carruagem, enquanto Dany não pode deixar de se sentir estranho. De repente, seus olhos se arregalam depois de apreciar a grandeza do castelo. Assim que entram, Lily nota o quão feliz Dany parece. Não tem nem como não ficar feliz com a casa como esta e os pais tão ricos. O protagonista percebe que pode ser muito mais fácil agora para os seus talentos despertarem nessa nova vida. 2 meses se passaram desde aquele dia e encontramos Lily conversando com seu filho. Ela está emocionada por ele finalmente estar fazendo sons, enquanto nosso menino está igualmente fascinado por experimentar essas primeiras palavras em primeira mão. O protagonista lembra que as oportunidades de conhecer crianças pequenas eram muito escassas, e isso durante o seu tempo vagando no campo de batalha. As poucas crianças que ele viu estavam frequentemente em voltas de bandagem, chorando porque não tinham para onde ir. Muitas lamentaram o falecimento dos pais que sucumbiram à destruição. Comparado a isso, a sua nova casa é um lugar afortunado e muito rico. Dany está aliviado por não passar fome ali. De repente, o pai entra no quarto, bem entusiasmado com uma lança e orgulhosamente anuncia sua arma. Parece que o protagonista não é muito fã do lado entusiasmado de seu pai. Ele está tendo dificuldade em acreditar que esse homem é pai dele, o lanceiro de classe Hexa mais forte do Império. Mesmo que não pareça, Arken era um herói de batalha. Sua esposa fica irritada e começa a empurrá-lo para longe de Dany, perguntando como ele poderia entrar no quarto da criança com algo tão afiado. O homem começa a perder a calma sob seu olhar intenso e timidamente diz que só queria mostrar a Dany, mas ela está emitindo uma vibração mortal. Lily lembra que eles conversaram sobre não ensinar nada ao filho até que ele atingisse a idade apropriada. Não é surpreendente que esse homem adulto esteja tremendo de medo sob o seu olhar. Acontece que a sua esposa é a melhor assassina do Império. Ela argumenta dizendo que ele, se continuar assim, ela vai ensinar ao filho o básico da furtividade. Arken tenta argumentar que todo mundo está fazendo educação infantil hoje em dia. Até mesmo uma das famosas casas mágicas, conhecido como a Casa Teleporte, coloca um cajado ao lado de uma criança no momento em que nascem. Lily fica irritada novamente e pergunta se a lança parece um cajado para ele agora. Enquanto isso, Dany reflete que a razão pela qual seus pais estão dando tanta importância ao seu futuro é que as suas 2 irmãs mais velhas escolheram carreiras que não têm nada a ver com lanças ou com assassinatos. A cena muda para um pouco mais tarde. Logo vemos as 2 irmãs brincando com o irmão mais novo. Uma de suas irmãs se chama Arabella. Ela ri e diz que ele parece ainda mais fofo agora com bochechas recheadas. O protagonista reflete que Arabella tem talento em magia. Ela está no caminho de uma maga desde pequena. Aos 12 anos, ela já era uma maga de 3 correntes. Normalmente, a classe mais alta para o mago é de 9 correntes. Isso significa que ela é um gênio que já ultrapassou o nível de iniciante. Arabella então pergunta a seu irmão mais novo se ele quer aprender magia com ela. A garota reclama que ficou entediada aprendendo sozinha
todos os dias e ficaria feliz em ensinar a seu irmão mais novo uma ou duas coisas. Enquanto Arabella está cheia de energia, a sua irmã Claire é totalmente o oposto. Ela timidamente diz ao protagonista que pode ensiná-lo invocação, já que é um truque útil para se ter no bolso de trás. Claire também é uma garota talentosa, assim como a sua irmã, mas ela se destaca em invocação. Claire fez com sucesso a sua primeira invocação aos 7 anos de idade e agora pode lidar com 2 invocações de uma só vez. Nesse momento, a Arabella brinca dizendo que a Claire deve tocar em Danny, insistindo que ele é muito mole, mas a irmã parece cautelosa em tocá-lo, sem saber se deveria. Enquanto isso, o protagonista age todo fofo e amigável. Ele reflete como inicialmente pensou que Claire não gostava dele. Agora ele percebe que é mais como se ela estivesse com ciúme, porque ele é o mais novo da família e estava roubando toda a sua atenção. Eventualmente, Claire estende a mão e toca suavemente o nariz dele. Ela fica em êxtase e exclama sobre o quão macio ele realmente é. Ela o toca novamente e promete ensiná-lo tudo quando ele crescer. Danny não pode deixar de perceber e também achar um pouco estranho como todo mundo quer impor suas próprias especialidades nele. O seu pai é um lanceiro de classe Hexa. A sua mãe é uma assassina talentosa. Sua irmã mais velha é uma maga genial. E Claire também é uma invocadora genial. A casa dos Condes Sobres é uma família nobre perfeita. E também a família ideal. O protagonista se pergunta se é mesmo necessário buscar revanche nesta nova vida. Claro, o seu fim foi lamentável, mas aquele lugar era um campo de batalha. É quase engraçado pensar em revisar alguém que o venceu de forma justa. Nesse momento, toda a família se reúne no corredor, discutindo entre si e tentando convencer uns aos outros como suas especialidades seriam mais adequadas para Danny. Assistir essa conversa emocionante entre a sua família traz um sorriso ao rosto do prota, porque esse é o tipo de família que ele sempre esperou e está feliz por ter nascido aqui. Existe uma cerimônia especial na casa dos Sogres e é conhecida como a cerimônia de escolha. Quando uma criança nascida na família faz 1 ano, vários objetos são colocados em uma mesa na frente deles e as pessoas tentam prever o futuro da criança com base no objeto em que ela pega. O ano passou voando e o protagonista completou 1 ano de idade. Agora, ele escolherá sua classe. Os convidados reunidos conversam entre si, observando como as jovens se tornaram magas e se perguntando o que o jovem mestre Danny escolherá. Eles decidem ir até o salão de cerimônias para descobrir. O protagonista está sentado perto de 4 itens diferentes. Cada um pertence a uma classe diferente. A multidão se reúne ao redor da mesa onde Danny está sentado. Sua mãe diz que ele só precisa escolher o que ele gosta, mas Danny não parece muito certo sobre o que ele deve escolher. Ele olha para o seu pai que está esperando ansiosamente que ele pegue a lança. O seu pai está sorrindo enquanto pensa que o protagonista provavelmente será atraído pela lança cauda de dragão. Aparentemente essa lança é feita de minério raro e quando a mana está imbuída, ela se torna afiada e pesada. Por outro lado, a sua mãe se sente feliz e orgulhosa ao pensar que Danny é bonito demais para se tornar um assassino. Ainda assim, ela tem certeza de que ele acabará escolhendo a adaga. Esta adaga não é apenas uma faca simples, é chamada de espinho da noite e é feito de minério etéreo que pode conter todos os elementos do mundo e armazenar vários venenos diferentes. Já Arabella está confiante de que ele se tornará um grande mago e que escolherá a bolsa para guardar o legado dos magos vivos. Essa bolsa também é uma bolsa especial, um objeto que só pode ser usado por magos ou pessoas com talento mágico. Por outro lado, Claire, com sua expressão tímida habitual, se pergunta se Danny pode invocar. Ela trouxe uma insígnia de invocador. Os invocadores usam este sinal para receber um código baseado em seu talento, permitindo que eles chamem suas invocações. Enquanto isso, Danny está se sentindo bastante confuso e inseguro sobre o que fazer, porque ele pode literalmente ouvir os pensamentos de seus familiares. Eventualmente, ele solta um suspiro e toma sua decisão final. O protagonista começa a rastejar em direção aos itens. A empolgação da multidão aumenta à medida que ele ganha velocidade.
cidade. Seus pais e irmãs estão absolutamente felizes em vê-lo se movendo. Seu pai diz a ele para escolher algo resistente, enquanto sua mãe o encoraja a escolher algo curto e afiado. À medida que ele se aproxima, uma luz amarela começa a brilhar em todos os itens dispostos sobre a mesa. Danny não tem ideia do que está acontecendo e a sua família reage da mesma forma. Por outro lado, a multidão sorri e fica animada quando percebe que todos os 4 itens reagiram. Eles não podem deixar de admitir que o jovem mestre parece um gênio. Enquanto isso, Danny está igualmente perplexo com a situação. Ele se lembra de como era um soldado talentoso no campo de batalha, mas nessa vida, ele sente que está em um nível totalmente diferente. A pequena Arabella pergunta ao pai o que eles devem fazer, já que isso nunca havia acontecido antes, mas tanto o pai quanto a mãe pareciam igualmente perdidos. Isso significa que eles precisam ensiná-lo, todos os 4. Claro que isso choca as 2 irmãs. Danny apenas sorri calorosamente em resposta. O tempo passa e nos encontramos na sala de treinamento, onde podemos ouvir armas se chocando. E não era outro senão Danny e seu pai. Pelo que parece, o nosso menino cresceu muito desde a última vez que a gente viu ele, que foi apenas cerca de 30 segundos atrás, se eu não estou enganado. Arkin elogia o filho por aprender perfeitamente a técnica que ele ensinou antes. Danny já havia completado 7 anos. De repente, um homem aparece em cena e Danny olha para ele com curiosidade. Vemos que o homem está apresentando uma lança. Parece que Arkin estava claramente esperando que a lança chegasse a ele prontamente e a oferecesse a Danny, dizendo a ele que esse é o seu presente de aniversário. Ele explica que originalmente iria dar durante o banquete de aniversário, mas queria dar antes o presente da mamãe. Arkin explica ainda que está preparando essa lança há 2 anos e que foi especialmente encomendada a um renomado artesão da capital. Ele então deseja a ele um feliz aniversário de 7 anos e nosso menino ansiosamente pega a lança de seu pai, dizendo que vai usá-la porque é muito legal. O protagonista observa cada detalhe da lança e nota que é realmente incrível. O seu pai pergunta se ele gosta e ele responde que sim. Na verdade, Danny está tão animado que começa a mexer nisso. O seu pai então pergunta se ele sabe a diferença entre uma espada e uma lança. O protagonista responde que com o comprimento da lança você pode efetivamente manter os oponentes à distância e tem uma alta eficiência de ataque. Seu pai concorda dizendo que isso é verdade, mas o avisa que à medida que ele fica mais forte, será mais difícil de usar uma lança do que uma espada. Ele ressalta que para atacar, Danny precisa de uma distância mínima entre ele e seu oponente, mas ele para não se preocupar muito com isso, já que toda arma tem seus prós e contras. O pai conta que mesmo as espadas que costumam ser chamadas de arma perfeita, podem ser fracas em certas situações. Danny se anima dizendo que vai manter isso em mente. O pai então começa a girar a lança em sua mão e convida seu filho para aprender algo. Danny está absolutamente confuso ao ver o poder que irradia de seu pai. Esta é a primeira vez que ele testemunha o fluxo de poder insano de um lanceiro de classe Hexa. A energia mágica que Arkin está emitindo é simplesmente esmagadora. Nesse momento, o pai rapidamente empurrou a lança para a frente e o espaço ao redor começa a distorcer. Ele explica que a razão para a distorção é que ele emitiu o poder mágico em seu corpo ao mesmo tempo em que empurrava a lança. Essa é uma técnica que utiliza a característica de um núcleo que concentra o poder mágico em um só lugar. O protagonista menciona que ouviu suas irmãs falarem sobre isso e explica que os humanos podem exceder suas habilidades físicas conforme o número de núcleos, o que significa que seus limites podem ser ultrapassados. O protagonista reflete sobre como, em seu passado, ele tinha 4 núcleos e todo esse conhecimento que ele tem agora é de sua vida anterior. Enquanto isso, seu pai começa a sorrir pensando em como seu filho está estudando bem. Arkin então conta que tem 6 núcleos. Obviamente, o nosso menino finge estar chocado, mas por dentro, ele pensa que se estivesse sobrevivido, poderia ter alcançado 6 núcleos também. Arkin o encoraja a experimentar sua nova lança. Danny parece um pouco hesitante, mas seu pai diz a ele para relaxar a mente, esquecer suas preocupações e utilizar a lança. O filho concorda e pensa sobre como em sua vida passada ele não tinha interesse em lanças. Depois de perceber seu talento para esgrima, ele só usou a lança como uma opção secundária, mas agora finalmente é hora de tentar. Danny se posiciona e fecha os seus olhos. O pai reflete sobre como ele está em uma boa forma e não pode deixar de sorrir. O homem levou 7 anos para dominar sua técnica, mas ele se pergunta se seu filho pode fazer isso já que era tão jovem. De repente, Danny empurra a lança e a realidade se estilhaça, subvertendo completamente as expectativas de seu pai. Arkin realmente não esperava que esse milagre
milagre acontecesse. Ele enlouquece e começa a gritar, perguntando ao filho como ele sabia tanto. Danny termina de executar a técnica e o homem caminha até o filho, rindo e dizendo que ele fez um trabalho impressionante. O protagonista explica que no momento em que empurrou a lança, ele reuniu o poder mágico em um lugar e o imbuiu na lança. Então, cortou seu fluxo quando o poder mágico atingiu a ponta da lança. O pai enlouquece quando ouve isso e pergunta se ele já despertou um núcleo de mana. Danny responde que sim e revela que, enquanto lia um livro sobre a criação de núcleo, decidiu experimentá-lo. Felizmente conseguiu ter sucesso, mas é claro que o protagonista estava mentindo. A verdade é que ele se formou um núcleo enquanto praticava a respiração de mana. O pai se ajoelha para ficar na altura dos olhos do filho e parece muito orgulhoso. Ele tem certeza de que um dia o seu filho se tornará um guerreiro extraordinário. Danny apenas dá um sorriso, enquanto pensa em sua cabeça sobre todas as surpresas que ele tem reservado para o futuro, que certamente vão explodir a mente de seu pai. Enquanto isso, o pai pergunta se seu filho realmente se tornará um mago, um lanceiro, assassino ou invocador. Ao cair da noite, a festa do aniversário de 7 anos do Prota começa. Os convidados estão se reunindo no castelo e o salão está cheio de músicas e risadas. Todo mundo está se divertindo muito. Nesse momento, o Duque, que eliminou o protagonista em sua vida passada, também está participando da festa. Ele vê Arkane e o chama. O pai de Danny se dirige a ele como o velho Duque, mas Termion diz a ele para abandonar a formalidade, como costumam fazer. Arkane rapidamente corre em direção a seu amigo e surra que muitas pessoas estão observando, então ele precisa manter o ato de formalidade. O Duque diz a ele para fazer o que quiser e pergunta onde está o seu filho. É quando Arkane chama Danny e diz a ele para dizer olá para Duque Termion. O protagonista ouve a menção do Duque Termion e sua mente volta ao passado, onde ele teve o último encontro com esse homem. Agora, nosso garoto finalmente aparece diante do Duque. Ele se apresenta como Danny Sogre e inclina a cabeça dizendo que é uma honra conhecê-lo. O Duque ri impressionado com as maneiras das crianças. Ele pergunta a Arkane se Danny também está aprendendo a usar uma lança. O pai responde que sim. Naquele momento, uma pequena garota se aproxima de Duque por trás e quando os olhos de Danny pousam nela, ele se assusta por um momento. A garota cumprimenta o Conde Sogres e prontamente inclina a cabeça para mostrar respeito. Essa é Layla Termion, a filha mais nova do Duque Termion. Depois disso, a celebração continuou. Os convidados apreciaram a música e a bela noite. Arkane pergunta a Termion como está a baronesa. O homem responde que ela está muito doente. Eles procuram os melhores esforços para encontrar uma cura ou método para curá-la, mas nada funcionou. Arkane esperava que tudo isso fosse apenas uma provação temporária e que a esposa de seu amigo melhorasse em breve. O Duque avisa que se ele desaparecer de repente, significa que usou um pergaminho de teletransporte para retornar à capital. De repente, Termion se pergunta onde está Danny. Ele diz que o garoto parecia uma criança bastante espirituosa e queria conversar com ele um pouco mais. Arkane também não sabia onde seu filho estava e notou que a senhorita Layla havia desaparecido também. Acontece que os dois foram passear juntos. Termion acredita que eles não gostaram dessa festa chata, como dezenas de outras pessoas, mas o que os dois estavam falando era um mistério para os pais. A cena muda para os dois sozinhos. Layla era muito falante e, para ser honesta, não gostava de seguir o pai em todas essas festas nobres, mas desta vez ela estava feliz por ter vindo. Ela tinha ouvido falar muito sobre como o Danny era bonito, mas agora ele parecia ainda melhor ao luar, e ela gostou desse lugar. O protagonista ficou feliz em saber que ela gostou dali. Ao contrário da capital, o território da família Sogres era um lugar agradável e tranquilo. Layla diz que sua casa não é assim. Os nobres vêm todos os dias com negócios e ofertas para o seu pai. Às vezes, até a família imperial aparece. O mais chato é que toda vez que alguém vem, ela tem que se vestir com roupas formais e sair para cumprimentá-lo. Isso é exatamente o que ela simplesmente odeia. Layla conta que gosta de usar algo prático e simples. Ela também gosta de praticar com sua espada o dia todo. Danny ficou surpreso que uma garota tão pequena e aparentemente inofensiva estivesse praticando com a espada e não com magia. Layla pergunta como é aqui. Nosso garoto responde que não é tão animado quanto a capital, e isso lhe dá muito tempo livre para praticar com sua lança. A garota ficou surpresa no início que ele estava usando uma lança, mas depois ela se lembrou do apelido de seu pai e tudo se encaixou. Ela tinha ouvido muitas vezes de seu pai o quão incrível era o Conde Arkane, e já que Danny está praticando tanto com a lança, isso significa que ele quer se juntar à academia também. O
protagonista responde que não era por isso que ele estava praticando com a lança. Layla ficou surpresa com essa resposta, porque para ela praticar muito para ingressar na academia é uma escolha óbvia. Ela tinha ouvido falar que entrar era incrivelmente difícil. Dani realmente não duvidava que ele entraria, mas explica que só estava praticando porque queria ser ainda melhor quando entrar na academia. A garota não podia acreditar em sua confiança, então ela perguntou o que ele faria se não conseguisse entrar. Mesmo nesse caso, nosso herói diz que não ficaria chateado, ele apenas tentaria novamente. Se mesmo a segunda tentativa não funcionar, então ele tomará como resposta que esse não é o seu caminho. Layla simplesmente não conseguia acreditar em uma atitude tão casual em relação ao futuro. Ela perguntou se ele não tinha medo de desapontar a sua família. O protagonista pensa que isso não era nada em comparação com as provações de sua vida passada, então ele responde que não tem medo de desapontar a família. Layla, por outro lado, só tinha que invejá-lo. Sua família considera o fracasso inaceitável. Embora Dani tivesse vivido cercado por nobres por 7 anos, ele ainda estava surpreso pelos nobres se preocuparem com essas coisas. O protagonista fala que não tem dúvidas de que Layla teria sucesso. A garota ficou muito feliz em ouvir suas palavras encorajadoras e logo chamou Dani para ver suas habilidades de esgrima. Nosso herói ficou um pouco surpreso, mas era impossível detê-la. Quando a oportunidade de praticar com a espada aparece, Layla imediatamente perguntou onde ficava o campo de treinamento, e Dani teve que acompanhá-la esperando que nada acontecesse ali. Minutos depois, eles chegam no campo de treinamento. Layla não se conteve e fez um movimento como um espadachim experiente. Aos olhos de um iniciante, seus movimentos podem até ter parecido perfeitos, mas o nosso herói estava longe de ser um iniciante. Observando seus movimentos, ele teve que admitir que a sua transição dos ataques para a defesa fluiu muito suavemente. Os tempos de seus ataques também foram excelentes, mas havia um problema. O protagonista observa que depois de um tempo, ela começa a sair do ritmo e fica sem fôlego. Após o exercício, Layla perguntou satisfeita o que ele achava de seus movimentos. No início, Dani não foi muito honesto e disse que ela agiu fantasticamente e que ele gostou de assistir. A garota ficou bastante satisfeita com esse elogio, mas Dani decidiu ser honesto com ela. Ele notou que Layla ainda tinha espaço para melhorar. Por exemplo, após a terceira forma, a garota estava dando meio passo a mais do que o necessário. Então aconteceu novamente com formas consequentes. Esses meios passos extras repetidos fizeram com que as formas de espada posteriores parecessem um pouco desalinhadas. Essas críticas deixaram Layla sem palavras. Parecia que ela estava prestes a chorar, e Dani estava começando a pensar que a crítica era muito dura para ela. O protagonista até começou a se desculpar por incomodá-la, e disse que talvez estivesse errado porque tinha visto um espadachim empunhando uma espada há muito tempo. Layla rapidamente ganhou o controle de si mesma e agarrou a espada com mais força. Agora, ela percebeu seu erro. A garota começou a repetir os movimentos de treinamento novamente, e dessa vez eles eram perfeitos. O conselho era exatamente o quebra-cabeça que faltava para a perfeição. Sua alegria e gratidão eram ilimitadas. Ela até abraçou Dani. Nosso herói tentou resistir, mas não funcionou muito bem. A garota estava simplesmente fascinada com o quanto ele sabia sobre esgrima em um instante. Afinal, ele percebeu o que ela estava fazendo de errado todo esse tempo, e seus professores não haviam dito a ela. Layla prometeu que se lembraria de sua ajuda. Eventualmente, ela deixou Dani ir. O protagonista foi pego de surpresa por um abraço tão repentino. Seu momento de privacidade logo foi interrompido pelos gritos de servos procurando eles por toda a parte. Eles haviam descansado o suficiente do banquete e não iam se esconder. Então, correram de volta para não serem encontrados no campo de treinamento. Quando voltaram, Dani foi ao centro de atenções. Seus pais o parabenizaram oficialmente por seu aniversário e pela descoberta de seu primeiro núcleo. Eles também lhe deram um presente. Era um broche com o brasão da família semelhante ao que as suas irmãs mais velhas tinham. Sua mãe o aconselhou a valorizar o presente, pois este broche serviria agora como prova de seus status e honra. Seus pais e todos os convidados se juntaram aos parabéns. Dani agora havia oficialmente e verdadeiramente conquistado o nome de Sobres. Ninguém duvidava que ele cresceria e se tornaria um bom homem como seu pai. Os pais ficaram muito felizes, assim como o próprio pequeno Dani, pois foi a primeira vez em suas 2 vidas que ele recebeu felicitações de tantas pessoas. De repente, toda a sala tremeu. Os convidados começaram a gritar em pânico, pensando que era um terremoto ou uma invasão inimiga. Dani também começou a se preocupar, mas seu pai rapidamente o assegurou de que não havia nada a temer. Arkane sabia muito bem o que estava acontecendo, embora esperasse que hoje fosse um dia calmo. De repente, um portal aparece no teto. Os convidados começaram a gritar. Uma pequena figura
figura voou para fora daquele portal, que aparentemente riu das leis da física e pousou no chão sem nenhum problema. Era a irmã mais velha, Arabella, e em sua opinião, ela não estava nem um pouco atrasada. Os convidados ainda não conseguiam levantar o queixo do chão, surpresos que uma jovem já pudesse usar magia de teletransporte. Normalmente, para abrir até mesmo um pequeno portal, era preciso alcançar pelo menos 5 correntes. Dani admirava seu poder, mas estava irritado o quão barulhenta e chamativa ela era. Assim que os convidados se acalmaram um pouco, um enorme monstro apareceu no céu. Um grande Wyvern, com um cavaleiro. Parece que desta vez foi a Lady Claire que assustou os seus convidados. Ela estava de mau humor e atrasada para chegar à frente de sua irmã. Quando ela entrou, os convidados ao seu redor começaram a falar sobre como eles tinham ouvido que ela era uma invocadora brilhante, mas ninguém esperava que ela controlasse um inverno com apenas 16 anos. Finalmente, elas estavam em casa novamente. As garotas ficaram diante de seus pais e irmão para desejar um feliz aniversário ao seu irmãozinho favorito. Depois de ambas as entradas chamativas, as irmãs apressadamente empurraram seus respectivos presentes para ele, enquanto desejavam a seu irmão mais novo um feliz nascimento. O protagonista agradeceu a Arabella e Claire por voltarem para casa, embora estivessem ocupadas com seus estudos. As meninas estavam animadas por ver o seu irmãozinho. O Duque Arken quase derramou uma lágrima com o tratamento preferencial que o seu filho estava recebendo. Afinal, suas filhas só lhe deram uma carta de aniversário. Nesse momento, Dani abriu a caixa que Arabella entregou a ele, e dentro havia um anel dimensional. Ela mesma projetou o artefato. A magia subespacial usada em sua fabricação pertencia à mais alta qualidade. Arabella conta que foi seu estimado professor que o fez. É do conhecimento geral o quão difícil é imbuir a magia subespacial em qualquer item. Arabella pegou o anel e adoravelmente pegou a mão de seu irmão para colocá-lo. O protagonista entende que ela deve ter passado por muito tempo projetando um artefato capaz de suportar um subespaço inteiro. A garota também aplicou o código genético de Dani ao anel, para que ninguém mais pudesse usá-lo, exceto seu irmão mais novo. É um item único. Lily examinou o anel e viu uma pequena onda de mana correndo ao redor do artefato, o que significa que ele foi feito usando o mais alto grau de magia. Arabella explicou que tudo o que Dani precisava fazer era imbuir um pouco de mana no anel, e o subespaço seria estabelecido. É muito mais conveniente do que as bolsas dimensionais normais. Este fato por si só fez deste um artefato inestimável. Dani se lembrava que esses tipos de ferramentas eram algo usado apenas pelos ricos no campo de batalha. Apenas comandantes nobres e magos de alto escalão exerciam um poder tão conveniente. O anel também cresceria à medida que ele envelhecia, se adaptando ao seu corpo. Dani tentou imbuir sua mana no artefato, e um portal verde se abriu na frente de todos. Arken ficou surpreso ao ver o seu filho fazer isso, assim como todos ao redor também ficaram pasmos com a exibição radiante de magia. Dani conseguiu abrir um subespaço mais rápido do que Arabella, isso que ela tinha feito há anos atrás. Ele era um gênio, não há dúvida sobre isso. Seria um feito inovador se ele conseguisse cultivar um núcleo de um círculo mágico ao mesmo tempo. Após a exibição de magia, a irmã veio até Dani e entregou o seu presente. O protagonista abriu lentamente o presente enquanto agradecia sinceramente a irmã. Dentro da caixa de madeira tinha um ovo de aparência peculiar, colocado em cima de um pano macio. Ele pegou o ovo confuso e perguntou o que era. Claire entrou em pânico e avisou para ter cuidado com ele, pois não era um ovo comum. Todos na família também estavam curiosos para saber o que era esse presente estranho, mas Claire apenas revelou que era para Dani. Ela sussurrou que era um familiar. Claire pegou por acidente enquanto tentava convocar um Decaron. A própria garota não sabe o que vai eclodir disso, mas todos no mundo sabem um quão precioso um familiar pode ser. Dani tentou imaginar o que era esse ovo estranho. Ele já tinha ouvido falar de familiares antes. Eles são uma entidade totalmente diferente das invocações. Um familiar convocado uma vez pode permanecer permanentemente no mundo real. Claire afirmou que Dani deveria manter este ovo em segredo até que ele eclodisse no futuro. Todos os sussurros entre os dois irritaram Arabella, que estava se sentindo excluída. Segundo as instruções, Dani deve se certificar de derramar sua mana no ovo uma vez pela manhã e uma vez à noite para fazê-lo reconhecê-lo como seu mestre. Lily estava feliz que seu filho estava recebendo presentes tão incríveis. Isso mostrou o quanto seus filhos se importavam uns com os outros. A entrega de presentes finalmente foi feita.
o Duque Arken limpou a garganta e lembrou suas filhas de pelo menos cumprimentarem seus pais, visto que elas invadiram a festa depois de dizer que talvez não iam conseguir ir. Só nesses momentos, elas percebem que não havia dito uma palavra aos pais desde a chegada. As meninas desajeitadamente cumprimentaram o pai. Arken era um grande moleque quando se tratava de seus filhos, então ele realmente não se importava. Ele estava feliz em ver suas garotas novamente. Desde que saíram para seguir suas profissões, as meninas raramente voltavam para casa, então ele ficou feliz em vê-las com aparência saudável. Layla observou de longe os membros da família Sogris, sendo amoroso um com o outro. A garotinha não pôde deixar de comparar sua própria situação com a deles. Dani notou que ela estava olhando para eles e a garota virou a cabeça. Ele notou a queda em seu humor enquanto ela se afastava silenciosamente. O protagonista se perguntou por que ela parecia tão solitária e triste no meio de uma multidão tão animada de nobres. No dia seguinte, o Duque Termion andou pelo território dos Sogris. Ele não pôde deixar de pensar em como Arabella era incrivelmente talentosa, como esperado da melhor maga da academia. Seu talento nas artes mágicas era incomparável. A garota poderia ser a combinação perfeita para o seu filho, o melhor espadachim da academia. Termion acredita que se pudessem combinar as duas famílias por meio de um casamento entre os dois, isso daria à origem uma facção que poderia rivalizar até mesmo com a família imperial. Se isso acontecesse, ninguém seria capaz de mexer com as duas casas. Então, o Duque Termion decidiu trazer à tona a questão do noivado entre os filhos mais velhos na conversa de hoje com Arken. O homem estava a caminho quando escutou o som de aço nas proximidades. Veio do campo de treinamento. Ele acredita que alguém deve estar aprimorando sua técnica logo cedo de manhã. A cena muda para Dani polindo suas habilidades de lança com o máximo de foco. Ele tinha ficado bastante mortal com a arma. Com anos de treinamentos com seu pai e sua ética de trabalho insana, ele se tornou pronto para o combate. O foco é incomparável. O protagonista se movia com a fluidez e nitidez de um guerreiro veterano, voando por todo o campo de batalha, enquanto desferia vários golpes mortais. Ele aumentou ainda mais sua velocidade e aumentou a intensidade para uma marcha mais alta. Dani entregava incontáveis estocadas de lança em um curto espaço de tempo. Nesse momento, a curiosidade levou a melhor sobre o Duque Termion. Ele acabou espionando nosso garoto, treinando de longe. O cara ficou agradavelmente surpreso ao ver o filho mais novo dos Sogris. Com seus olhos experientes, ele podia discernir o quão incrivelmente polida era a técnica de Dani. Seus movimentos e concentração não pareciam os de uma criança de 7 anos. Até mesmo suas estocadas simples foram refinadas em um grau aterrorizante. Tudo foi executado em um grau tão alto que até um lanceiro que está no campo de batalha há anos ainda pode aprender com isso. Nesse momento, Dani finalmente encerrou sua última sequência. Termion ficou completamente impressionado do início ao fim. O que ele acabou de testemunhar parecia impossível. O homem tinha ouvido rumores sobre o jovem Sogris, mostrando um talento incrível, mesmo quando era apenas um bebê. Mas ele sempre pensou que eram apenas boatos exagerados. Agora, ele sabia que esses rumores eram verdadeiros. Depois de uma pequena pausa, o protagonista voltou a praticar. Ele se concentrou em seu movimento e trabalho de pés desta vez. O Duque Termion é um dos espadachins mais fortes da Terra, e não pôde deixar de notar que a postura e o trabalho com os pés dessa criança parecia semelhante a um mestre de espada. Ele começou a considerar que o garoto poderia ter aprendido esgrima de alto grau, mesmo nessa idade tão jovem. Nesse momento, o protagonista notou que alguém o observava da porta. Ele brandiu sua lança pronta para atacar, enquanto avisava para o curioso sair em vez de se esconder. Termion lamentou ser detectado por uma criança. Não foi o seu momento de maior orgulho como um guerreiro habilidoso. Quanto mais ele pensava nos movimentos de Dani, mais estranhamente familiares eles pareciam. Ele tinha certeza de que já tinha visto o mesmo trabalho de pés em algum lugar antes. O Duque teve que se revelar e se desculpar com Dani por escutar a sua sessão de treinamento particular. Ele insistiu que não estava tentando fazer nada demais. O protagonista se sentiu mal por falar com esse cara, embora estivesse vivendo em seu corpo atual há 7 anos. Este homem ainda era aquele que o derrotou em sua vida anterior. Nosso garoto lembra de seu treinamento de etiqueta e cumprimenta formalmente o Duque. Termion confessou que ficou hipnotizado com a visão da estrela em ascensão, treinando de manhã tão cedo. Ele se desculpou mais uma vez. O garoto se segurou respondendo que estava perdoado. O Duque se divertiu com a sua coragem de falar como se fossem iguais. Agora que tinha um olhar mais atento para Dani, ele notou que o corpo do menino nem estava mostrando sinais de fadiga ou tremor, apesar do treinamento tão intenso assim. O homem lembra que quando tinha sua idade, ele não tinha feito um único núcleo. O Duque apontou o excelente ataque e acrescentou que Dani havia herdado o talento de Arken com a lança. A lança em si também foi
foi muito bem trabalhada. Dani agradeceu formalmente ao Duque por reconhecer sua técnica, e o velho sorriu. Ele observou que esse garoto não era apenas um soldado letal, mas também sabia o que dizer a qualquer momento. Em comparação, sua própria filha tinha habilidades e maneiras excelentes também. E esse pequeno desvio fez com que Duque Término considerasse arranjar um casamento entre Leila e Dani também. Então, ele astutamente disse que a sua filha também estava treinando esgrima. O homem acrescenta que ambos tinham idades semelhantes e deveriam cuidar um do outro assim que entrassem na academia no futuro. Dani continuou respondendo educadamente. O Duque gostou da franqueza do jovem e finalmente se despediu para não incomodar o treinamento mais do que já tinha. Antes de deixar a sala de treinamento, ele ainda tinha mais uma pergunta. Ele queria saber se o garoto já havia treinado esgrima também. Dani notou assustado que os hábitos devem ter saído sem perceber. O garoto imediatamente respondeu que tinha acabado de ler alguns livros didáticos sobre a esgrima básica, mas nunca havia treinado formalmente nisso. O Duque ainda achava estranho sentir algo parecido com um senso bruto no campo de batalha na criança, mas o bom senso dita que uma criança inexperiente não poderia ter aquele instinto assassino. Por fim, o Duque finalmente se despediu, mas antes estendeu um convite para visitá-lo se viesse à capital no futuro. O espadachim ficou pessoalmente interessado nos talentos de Dani. Enquanto isso, nosso protagonista se perguntou se o homem ainda se lembrava dele, ou se o coração acelera só de pensar em derrotar alguém que acabou com sua vida no passado. Dani tinha certeza de que poderia superar o Duque se estabelecesse uma base sólida e se preparasse passo a passo. É onde seus objetivos derrotar o poderoso Término nesta vida. Depois disso, Dani continua com seu treinamento. Um pouco mais tarde, nosso garoto acabou perdendo a noção do tempo. Herman teve que buscá-lo. Ele estava sempre observando o garoto das sombras, sempre pronto para atender às suas necessidades. O protagonista observa a presença fraca de Herman e presume que esse cara é talentoso o suficiente para aprender habilidades de assassinato e furtividade. Herman avisa que hoje todos estavam muito ocupados se preparando para o segundo banquete. Alguns dos nobres já haviam começado a chegar em sua localização. Reunir mais de 30 famílias nobres para chegar na data exata era difícil. Dani concorda e pergunta sobre as suas irmãs. Herman responde que elas já haviam aberto um teletransportador e voltaram para a academia juntas. As garotas não podiam ficar, pois tinham exames intermediários em breve. Por enquanto, era hora de Dani se limpar e se vestir também. Nosso garoto fez uma anotação mental dizendo a si mesmo para dar uma olhada mais de perto nos presentes que suas irmãs lhe deram na noite passada. Após seu treinamento intenso, o garoto foi se arrumar. Naquele dia, ele entrou no salão da família com sua mãe e seu pai. Dani teve que colocar o seu treinamento de etiqueta em prática a noite inteira, enquanto conversava com a alta sociedade. Ele desfilou como o aniversariante. A atenção de todos estava voltada para ele. Algumas horas depois, o nosso garoto finalmente conseguiu sair e respirar. Ele diz que a vida do nobre era cansativa. A sua agenda estava mais lotada do que o normal, porque era o seu aniversário. Mas pelo menos ele sempre podia encontrar consolo descansando no belo jardim que o jardineiro trabalhou duro para cultivar. E esse é o tipo de beleza que dá paz. Dani olhou para as flores em plena floração. Ele se lembrou que Arabella disse que as flores possuem uma maior concentração de energia mágica na natureza. O protagonista decide analisar a mana nessas flores, já que tem algum tempo livre. Dani fechou os olhos e se concentrou no fluxo natural de magia no ar. Sem abrir os olhos, ele começou a entender o conceito que a sua irmã explicou, mas infelizmente não tinha visto nenhum desenvolvimento perceptível na magia dos magos e na magia de invocação. O protagonista estava tendo dificuldade em escolher em quais campos dedicar o seu tempo. Ter muitos talentos pode ser problemático às vezes. O mano estava literalmente sofrendo com sucesso. Depois de passar alguns minutos imerso na mana natural do jardim, ele finalmente viu a mana nas flores. Dani não podia deixar de acreditar que uma coisa tão pequena pudesse conter um fluxo de mana tão grande. O protagonista acredita que se pudesse sentir o fluxo da natureza e de alguma forma torná-lo seu, o princípio poderia se estabelecer no seu corpo para formar um círculo mágico. E isso é exatamente o que está acontecendo agora. Ajuda muito o fato da afinidade de mana do seu corpo sempre ser alta. Ele podia ver claramente algo que os outros só podiam sentir vagamente com seu ser
sexto sentido. Apenas uma viagem ao jardim melhorou sua percepção de mana. O que ele só podia ver vagamente antes ficou mais claro. O protagonista sente que está perto de entender o funcionamento interno da magia, mas de repente ele sente algo se despedaçar. A cena muda para duas crianças nobres, que também encontraram o caminho para o jardim, depois de ficarem entediados com o bate-papo dos adultos no salão de banquete. Eles eram irmãos. O mais velho reclamou por ninguém estar prestando atenção nele, e disse que todos estavam falando sobre o gênio da família Sogre. Ele andou agressivamente em cima do canteiro de flores, destruindo várias no processo. Os irmãos ruivos se perderam no enorme jardim e viram Dani parado. Eles olharam para suas roupas e avaliaram erroneamente que Dani devia ser um servo, então gritaram com ele. O protagonista não aceitou muito bem esse desrespeito. O garoto mais velho ousou ordenar que Dani levasse ele e seu irmão até a saída. Nosso garoto viu o que eles estavam fazendo com as flores e gritou para eles pararem de pisar nas plantas. O cara teve coragem de se sentir ofendido por ser repreendido. O protagonista perguntou por que eles estavam arruinando o canteiro de flores em vez de usar o caminho do jardim. O cara viu que ele era pequeno e continuou agindo de forma desagradável. Então resolveu começar ostentando o nome da sua família, exatamente como todos os pirralhos nobres faziam. Dani não se importou, porque para o nosso garoto eles pareciam apenas dois caras arruinando o canteiro de flores de seu jardim. O mais velho não gostou de ser chamado de cara e agarrou Dani pelo colarinho. Ele e seu irmão se apresentam como filhos do Conde Tiren, um dos hóspedes deste castelo. Dani ouve o nome desse conde e lembrou de uma memória da sua vida anterior. Esse cara foi o nobre que ele capturou após uma derrota vergonhosa no campo de batalha. Ele se lembrava do Conde Tiren como um nobre irritante, um daqueles ricos horríveis. Com base no comportamento dos filhos à sua frente, a fusão parecia perfeita. O mais velho continuou se gabando de que eles eram famosos na capital e até falou que a sua família poderia fazer Dani desaparecer, sem deixar nenhum vestígio. Então é melhor ele tomar cuidado com a boca. O protagonista já conheceu muitos como esse garoto e sabia que não teria como lidar com eles na conversa. O menino ergueu o punho balançando para Dani, enquanto ainda pensava que ia agredir um mero servo. Nosso garoto não ia deixar isso acontecer e respondeu batendo a cabeça contra o nariz do seu oponente o mais forte que pôde. Foi um golpe crítico que quase deformou a cara do ruivo. O irmão mais novo o chama preocupado. Seu irmão mais velho verificou o nariz. Ele viu o líquido vermelho e começou a surtar. O cara até ameaçou acabar com Dani, mas nosso garoto apenas desafiou o pirralho a ir em frente e tentar. O mais velho queria retribuir o ataque. Seu pequeno irmão tinha algum bom senso e queria parar, mas o cara era arrogante demais. Isso para ser parado. Ele lançou um soco para frente em Dani, que se esquivou pulando para trás. Foi uma incompatibilidade completa. Dani era bom demais para um amador. O cara achou que o protagonista era muito desleixado, como se nunca tivesse segurado uma arma em sua vida antes. Dani considerou que esse cara poderia ser um mago ou um invocador. A enxurrada de socos continuou. Nenhum deles chegou perto de atingir uma única mecha de cabelo de Dani. O nariz do nobre continuou machucado enquanto sua paciência se esgotava. Dani continuou brincando com seu inimigo, usando sua rápida velocidade. De repente, uma ideia veio à sua mente. Talvez ele pudesse aproveitar o fluxo de magia que viu na flor antes e condensar dessa forma. Dani conseguiu usar essa oportunidade para testá-la em combate. O irmão mais novo assistia com a boca bem aberta. Dani posicionou os pés no chão e começou a acumular magia em suas mãos. Ele visualizou uma bola de mana bruta e a enviou em direção ao estômago do pirralho. A força era poderosa o suficiente para enviar o cara dolorosamente e jogá-lo na grama, bagunçando o concreto no caminho. Agora o seu corpo e ego estavam machucados. O garoto verificou seu irmão mais velho perdedor deitado nas flores. Dani estava bem mais preocupado com o canteiro de flores, que acabou de arruinar, do que com o bem-estar do pirralho ruivo. Surpreendentemente, o cara ainda tinha gasolina suficiente no tanque. Ele levantou e viu que Dani poderia usar magia. O cara exigiu saber quem era Dani, e seu irmão continuou tentando fazê-lo voltar para o castelo, mas sem sucesso. Seu orgulho estava ferido demais para se importar com qualquer precipitação ou problema. O cara apontou para a mana para dentro de seu corpo e começou a abrir algum tipo de portal. O protagonista ficou surpreso ao ver um familiar. Esse tipo de magia pertence aos invocadores. A mana girou até se tornar um lobo que começou a descer ao chão. O lobo parecia sanguinário e predatório. Com suas presas afiadas e rosnando, o cara ruivo riu loucamente enquanto chamava sua convocação. Ele estava pronto para mostrar a Dani as consequências de mexer com alguém de sua estatura. Dani ouviu o pirralho ordenar que o lobo o despedaçasse, mas ele não ficou impressionado com a mera convocação do lobo. Afinal, já se acostumou a ver sua irmã Claire convocando feras temíveis. Nesse momento, o lobo se lançou contra Dani, mas ele apenas olhou para o lobo nos olhos e não se
mexeu. O familiar deve ter sentido que sofreria um destino horrível se ousasse prosseguir com aquele ataque. Então ele virou o rabo e sua aura mudou visivelmente, como se a agressão contra Dani tivesse se dissipado totalmente. Os irmãos tiranos ficaram pasmos. Sua convocação aparentemente se voltou contra o Ruivo. O cachorrinho grande estava se comportando como se servisse a Dani. O Ruivo gritou com sua convocação para rasgar a garganta do Prota e acabar com sua vida, mas as ordens nem foram ouvidas. Em resposta, o cachorrinho começou a abanar o rabo alegremente em direção a Dani. O protagonista também não tinha ideia de como essa reviravolta havia acontecido. Ele lembrou até mesmo que os familiares de Claire eram extremamente amigáveis com ele. Até mesmo o Ivern brincava com ele às vezes. Naquela época, ele simplesmente pensava que era devido aos seus laços com sua irmã. Mas em uma situação como essa, onde não havia relação familiar, a besta convocada ainda se comportava de maneira amigável. Isso pode significar que ele tinha uma favorabilidade anormalmente alta para todos os tipos de bestas convocadas, ou a favorabilidade do Ruivo com esse lobo havia atingido o fundo do poço. O Ruivo chamado Degron não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele nunca tinha ouvido falar de uma convocação traindo seu mestre. O irmãozinho estava praticamente implorando ao irmão mais velho para parar de se envergonhar e aceitar a derrota, mas Degron ainda queria uma luta. O irmãozinho realmente precisava que essa luta acabasse e mostrou ao irmão que fez xixi de medo. Degron gritou com ele por fazer essa vergonha. Dani acrescentou sal na ferida, dizendo que o banheiro fica no subsolo do castelo principal. Degron usou o acidente de seu irmão mais novo para sair. Como se já não tivesse feito papel de bobo o suficiente, ele ordenou que Dani ficasse no jardim. O protagonista apenas olhou para o patético perdedor com nojo. Degron nem mesmo levou sua convocação com ele. Nosso menino continuou no jardim, experimentando sua nova compreensão de mana. Ele tentou praticar um truque que Claire lhe ensinou. Agora, o protagonista conseguiu roubar o lobo de Dragon. Eles se tornaram oficialmente conectados. O garoto, que não tinha feito nada de uma invocação adequada, conseguiu realizar o truque intrincando, apenas alavancando sua alta favorabilidade com bestas convocadas. Ele tinha oficialmente sucedido como um invocador. Enquanto Dani comemorava seu sucesso, ele ouviu uma voz familiarmente irritante, aparentemente procurando por ele. Degron, na verdade, chamou seu pai e delatou que ele foi intimidado por algum garoto no jardim. Então apontou Dani. O covarde tapou os buracos do nariz para estancar o ferimento e acusou o protagonista de roubar o seu familiar. O pai deu um passo à frente e se apresentou como o chefe Morgard da família Tyrion, um dos grandes nobres da capital. Ele perguntou se Dani realmente bagunçou o rosto de seu filho e roubou sua convocação à força. Nosso menino não era de recuar na frente de um porco. Então ele confirmou. Dani notou que Morgard parecia muito mais gordo agora do que quando ele o capturou como prisioneiro. Os tempos de paz deve estar tratando muito bem. Morgard continuou fazendo pose enquanto afirmava que não podia deixar esse assunto acontecer, e mexer com seus filhos era algo que ele não podia ignorar. O porco continuou com sua enxurrada de perguntas exigentes, e finalmente pediu ao garoto que revelasse sua identidade. Nosso menino manteve a cabeça erguida e se apresentou formalmente como Dany Sogris, o filho mais novo do Duque Arken, o Senhor do Sul e chefe da família Sogris. Essa introdução surpreendeu a dupla de pai e filho inútil. Eles perceberam que havia ofendido sem saber o aniversariante. O Duque está bastante perplexo com este encontro inesperado com o filho mais novo de Arken. Falando de grandes casas nobres, ele lembra como foi feito prisioneiro por aquele Argrick e não teve nenhuma contribuição significativa na batalha, deixando todos os nobres rindo dele. Agora ele vê isso como uma oportunidade perfeita para manobrar a situação a seu favor, com a intenção de arruinar o nome do Conde Sogris e usar isso como pretexto para exigir direito dos nobres que antes o desprezavam. Com isso em mente, o grande cérebro gordo se vira para o nosso menino, perguntando se ele é o aniversariante. Dany apenas balança a cabeça em resposta e confirma positivamente. O gordo mal consegue segurar sua frustração, porque definitivamente não veio aqui para comemorar o aniversário de Dany. Ele então aponta para o seu filho Degron e pergunta ao protagonista como ele planeja retribuir a humilhação que causou ao filho. O homem acusa Dany de ferir seu filho e também roubar o seu familiar, o que é um crime grave. O filho concorda com seu pai igualmente, dizendo a Dany que esse é seu último dia. O gordo então ameaça nosso menino, afirmando que vai falar com o Conde Arken pessoalmente e responsabilizá-lo por suas ações. O protagonista reconhece que o gordo está dizendo e afirma ainda que antes de ir em direção ao pai, ele quer que seu filho se desculpe primeiro. Morgard começa a enlouquecer perguntando do que diabos ele estava falando. O seu filho range os dentes de raiva também, mas Dany deixa
deixa claro que, embora seja verdade que ele bateu em seu filho e o machucou, foi tudo em legítima defesa, contra uma ameaça à sua vida. Além disso, ele enfatiza que não roubou seu familiar, foi o lobo que escolheu segui-lo. Degron rapidamente se levanta alegando que não há como o lobo fazer isso, e diz a seu pai que Dany está mentindo. É quando o pai tira um momento para refletir. Ele se lembra de ter ouvido que a segunda filha do Conde Sogris é uma invocadora genial, então o homem tem certeza de que há uma boa chance de que a garota tenha ensinado Dany a cortar à força um elo entre familiar e mestre. O gordo continua indo e voltando na discussão, enquanto Dany não pode deixar de sentir que isso é uma chatice. Eventualmente Morgard decide parar depois de latir por tanto tempo. A sua mandíbula está literalmente doendo. Ele diz a Dany que não vai mais repreendê-lo e decide que eles devem ir ver o que o Conde Sogris tem a dizer sobre a situação. De repente, o próprio Conde chega ao local, acompanhado de Thermion. Tanto o filho lixo quanto seu pai estão absolutamente confusos ao ver o Conde Sogris. O que é ainda mais incompreensível para eles é que o Duque Thermion também estava ali. Minutos depois, vemos o menino ruivo dando seu testemunho. E isso ao Conde Sogris, como ele acabou de se perder no jardim com seu irmão mais novo. E é por isso que ele pediu a Dany para guiá-los. Ele continua latindo e inventando histórias, enquanto Dany fica atrás dele com indiferença, pensando em como seu pai está realmente ouvindo esse cara mentir. Acho que isso não é surpreendente, porque Arken se preocupa profundamente com sua família e sua reputação. Ele não é do tipo que é tendencioso para qualquer lado. Mesmo em conflitos com estranhos, ele pode distinguir o certo do errado. Depois de terminar sua história, o menino ruivo encerra afirmando que de repente Dany deu uma cabeçada nele e continuou usando essa técnica estranha para zombar dele. Ele afirma que chamou seu familiar só para assustar o protagonista, mas ele roubou sua invocação e tentou atacar de volta. Degron termina de falar e Morgard se aproxima dizendo ao conde que ele só pretendia dar um aviso, mas ele insiste que roubar a convocação de alguém é claramente errado e ele simplesmente não pode deixar essa parte passar. Finalmente o Conde Sogris também fala. Depois de ouvir um lado dessa briga, ele quer ouvir o que Dany tem a dizer, avaliar toda a situação antes de fazer um julgamento. Ele também tranquiliza Morgard dizendo que se o homem estiver preocupado com quaisquer julgamentos tendenciosos, o Duque Thermion também dará sua opinião sobre o assunto. O Duque Thermion rapidamente sorri e afirma que pode lidar com isso. Morgard se sente frustrado enquanto seu rosto transpira profusamente. Ele sabe que está prestes a se ferrar. Envolver Thermion só vai complicar ainda mais as coisas e ele não está se sentindo bem. Nesse momento, o Conde Sogris dá luz verde ao seu filho para se explicar. Dany alega que o filho de Morgard disse não era totalmente preciso, mas parte disso é verdade. O protagonista explica que as flores que eles cultivam por tanto tempo e com cuidado em seu jardim foram pisadas. Então ele só disse ao filho de Morgard para sair de lá, o que deixou o garoto com raiva e começou a luta. Tanto o gordo quanto seu filho ficam absolutamente impressionados depois de ouvir essas bombas brutais da verdade. Degron tenta negar chamando Dany de mentiroso, mas Arken diz a Dany para continuar. Então o nosso menino explica ainda que quando o filho de Morgard convocou o familiar, a ordem foi para acabar com sua vida. O protagonista também esclarece que não roubou o familiar dele. Na verdade, o lobo vai até ele primeiro e viu sua boa vontade. O Duque Thermion fica totalmente perplexo ao ver a fluência com que essa criança de 7 anos estava falando. Dany, por outro lado, confirma mais uma vez que nunca roubou a convocação de ninguém. Morgard pede a calma, batendo os pés no chão e chamando isso de bobagem. Ele afirma que é impossível que uma convocação seja submetida a alguém que não é o mestre. O gordo insiste que Dany deve ter usado alguma técnica obscura para realizá-lo. O protagonista informa que possui uma afinidade inata com a invocação, então o familiar pode se submeter a alguém como ele se não estiver perto o suficiente de seu mestre. Morgard se recusa a acreditar, enquanto nosso menino afirma que isso é realmente verdade. O rosto de Morgard faz parecer que ele está passando por uma constipação grave. Ele diz que esse garoto está apenas inventando coisas. O Duque Thermion entra na conversa, sugerindo que eles deveriam ser capazes de provar isso com uma invocação. Arken se vira para o seu filho, perguntando se ele pode fazer isso. Dany diz que sim. Enquanto isso, Morgard lança um olhar mortal para o seu filho por colocá-lo nessa bagunça quente, enquanto o filho mal criado tem certeza de que está prestes a ser destruído pelo seu pai, pois não tem ideia do que fará se não convocar o lobo. Nesse momento, Degron tenta convocar e falha totalmente, levando seu pai a gritar com ele. Por outro lado, o protagonista apenas sorri, pensando em como ele já cortou a conexão. Então é claro que não há como o garoto invocar. Dany então decide se demonstrar
convocando o lobo, mas acrescenta que para fazer isso, ele precisa do selo que o filho de Morgard possui. O filho malcriado fica com raiva questionando a audácia de Dany exigindo seu selo. Ele fala um monte de bobagens, mas o Conde Sogris o interrompe, dizendo que de acordo com suas próprias palavras, mesmo que Dany use o selo, ele não deve ser capaz de convocar. Então não há mal nenhum em tentar. Daegon não tem outra opção a não ser dar o selo. O gordo relutantemente diz ao seu filho malcriado para entregar. O ruivo quase surta, mas o seu pai apenas diz para se apressar. Nesse momento, Dany tem um selo em sua mão e começa seu objetivo. Uma vez que um sinal de invocação tem um codinome exclusivo de invocador gravado nele, ninguém mais é capaz de usá-lo. Mas o familiar que Daegon convocou estava imbuído de sua mana, então o sinal de invocação é apenas um veículo. Agora Dany já se conectou com ele. Assim que ele chamava o monstro, aparece e começa a lamber suas bochechas. Arya e Termion ficam maravilhados, enquanto Morgard e Daegon tremem depois de serem expostos. O Duque Termion acha incrível e pergunta se Dany não estava aprendendo apenas lança. Arya confirma isso, mas admite que também não tem certeza sobre as habilidades de seu filho. O gordinho, por outro lado, percebe que estragou tudo, e todo o seu plano saiu pela culatra. Arya então se vira para ele, perguntando se ele reconhece que Dany está dizendo a verdade. O gordo rapidamente finge um sorriso, enquanto admitia que talvez tenha se confundido, mas ele também admite que seu filho não estava realmente tentando machucar Dany. Então ele perguntou a seu filho malcriado se isso estava certo. Daegon treme a cabeça e acena junto com o seu pai, dizendo que estava apenas tentando assustar Dany. Nosso garoto fica furioso ao ver esses inúteis tentando fugir da responsabilidade tão facilmente. De repente, uma garota entra em cena, assustando todos os presentes, especialmente Dany, que está de olhos arregalados por ver Layla. Assim que a garota entra em cena, ela afirma que o que Daegon está dizendo é mentira. Bom pessoal, essa aqui foi a parte 1. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e valeu!